Paz do Senhor, queridos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio para você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora para o vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve. Isso ajuda o canal. Deus abençoe. Bora pro vídeo. Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma palavra que ela ardeu muito no meu coração. Hoje, Dia das Mães, eu fui visitar minha mamãe, já fazia um tempinho que eu não via, e eu fui meditando nessa palavra que Deus tinha colocado no meu coração. E para depois você poder avaliar tudo aquilo que vai ser falado, nós vamos falar sobre Ana. Ana, a esposa de Eucana, aquela mulher, certo? Ou seja, aquela mãe. Então, se você tem uma Bíblia, abra aí, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso de número 2. O tema da minha mensagem é: meu filho vai servir ao Senhor. Bota um ponto de afirmação, porque aqui não é uma interrogação, ok? Aqui é uma afirmação. Ana é alguém que com suas decisões, ela disse: meu filho pode escolher sua profissão, meu filho pode escolher seus relacionamentos emocionais, mas meu filho vai servir ao Senhor. Ana viveu, trabalhou, fez tudo para que este menino fizesse diferença no seu tempo e servisse a Deus. É muito importante nós entendermos isso. Muitas vezes nós, como pais, gostaríamos de decidir diversas coisas: a profissão que os nossos filhos vão exercer, a pessoa cuja qual ele deveria se casar, os amigos que ele pode escolher, e todas essas coisas, no fundo, por mais experiência que tivermos, muitas vezes nós podemos estar cerceando, ou seja, diminuindo a capacidade de nossos filhos de fazer suas próprias interpretações, estabelecer suas próprias escolhas. Mas quando o assunto é salvação, quando o assunto é ter seu nome escrito no livro da vida, aí nós não temos como negociar com os nossos filhos. No que depender de nós, nossos filhos vão servir ao Senhor. Tá certo? E esse é o posicionamento de Ana. E esse texto diz: e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Eu quero mostrar as duas fases da vida dessa mulher. Primeiro, a fase mulher dela. E depois, a fase mãe de Ana. Tá certo? Eu não vou ficar lendo todos os versículos por causa do tempo. No segundo culto, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade para isso. Mas a primeira coisa que eu quero que você veja desta mulher é que ela consegue algo muito precioso. Seu casamento é pautado em amor. Entre tantos casamentos arranjados da época, me parece que Eucana era alguém que nutria um sentimento muito forte para o Ana. E a Bíblia mesmo diz isso, dizendo que ele a amava. Então, como mulher, Ana tem um excelente marido. Tem um homem altamente responsável, zeloso, é verdade. No que tange a casamento, Ana casou muito bem. Então, no que diz respeito a casamento, para Ana é algo que foi feito por amor. É algo extraordinário para ela. Ela casou muito bem. Mas logo depois de casada, durante um período, provavelmente 2, 3 anos, Ana começa a descobrir, a se deparar com uma surpresa desagradável. Como mulher, ela não pode gerar. Aquilo que é perfeitamente normal para as outras mulheres, aquilo que é basicamente uma regra entre as fêmeas,
o gerar. Para surpresa de Ana, ela não veio equipada no modo fertilidade. Para Ana, as portas estão fechadas. Ela não pode ser mãe. E não basta a tristeza de Ana. Isso abre uma legalidade para seu marido. E Ana entende que uma família precisa de herdeiros, que uma família precisa deixar um legado, sucessores, algo que ela não pode conceder a Eucana. Isso provavelmente para ela é uma dor muito grande. Mas a Bíblia diz que apesar de sua esterilidade, ela vive seus dias de adoração. Os dias que seu marido a leva provavelmente, inicialmente sozinha, uma vez por ano, era costume. Talvez no primeiro ano de casada, Ana foi a Siló oferecer sacrifício, ela e Eucana. Provavelmente no segundo ano de casada, Ana foi com Eucana oferecer adoração, oferecer sacrifício, uma adoração dolorosa, é verdade, mas pelo menos verdadeira. Ana está adorando a Deus, porque Ele é Deus, a ponto de fechar sua madre. Ela sobe todos os anos. Eu quero te mostrar isso como mulher. Uma mulher de fibra que vai para a casa de Deus, adorar a Deus, sabendo que foi Ele que fechou sua madre, que foi Ele que deu a ela a esterilidade. Ana é alguém, é uma mulher que não adora a Deus por aquilo que Ele pode fazer por ela, mas sim por quem Ele é de verdade para ela. Já não basta a dor de sua esterilidade, ela agora tem os dias de adoração, uma adoração dolorosa, de choro. Porém me parece que depois do segundo ou terceiro ano, Ana tem mais um problema, porque Eucana arrumou uma outra mulher. Ele não tem necessidade de amor, mas ele tem necessidade de filhos. Ele não tem necessidade de sexo, mas ele tem necessidade de filhos. Ana pode dar o amor que Eucana deseja? Sim. Ana pode dar o sexo que Eucana deseja? Sim. Mas Ana não pode lhe dar filhos. E Eucana então, que poderia devolvê-la para os seus pais? Sim. Ele prefere ficar com a mulher que ele ama, mas conseguir uma outra, não por amor, nem por sexo, mas por filhos. Eu não sei em quem vai doer mais isso, se em Penina ou se em Ana, porque agora sim me parece um casamento arranjado para Eucana. Nós temos agora uma outra mulher que entra na vida de Eucana, já sabendo que ele não precisa dela para amor, ele não precisa dela para sexo, ele precisa dela para filhos. E provavelmente, por ele ter uma condição de pagar um dote, de dar para ela um lar, comida, abrigo, roupas, aquilo que hoje seria impensável para uma mulher moderna, era basicamente tudo que uma mulher daquela época queria. Mas agora, com Penina, Ana como mulher começa a enfrentar as afrontas emocionais de escutar o choro de um bebê na tenda da outra mulher de seu marido. Olha só, afrontas de ver Penina olhando para ela e dizer: ele te ama, mas você é seca, você é estéril, você não pode produzir. Você tem o amor dele e ele fica com você por amor, mas ele se aproxima de mim por causa dos filhos. Ana é uma mulher que precisa sobreviver às afrontas, porque pessoas são perigosas. Afrontas vêm de pessoas, e não apenas afrontas, mas incompreensão, porque seu marido também diz para ela: pare de chorar, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Preste atenção, Ana sofre afronta de quem tem inveja dela, Penina, mas também de quem ama ela, Eucana. E esse é o ambiente que ela vive suas pressões, suas decepções como mulher, anos a fio. Esse sofrimento provavelmente acompanhou Ana por longos e longos anos. Pelo menos 2 a 3 anos depois que casou, sem engravidar. O texto diz que Penina tinha filhos e filhas, o que coloca os dois gêneros no plural, tanto meninos como meninas, o que nós, se arrolarmos tudo aí, talvez teríamos aproximadamente
uns 10 anos de sofrimento. Sempre indo para Siló, sempre indo onde Deus estava. É verdade, mas chega um momento que a história diz que Penina estava em Siló como sempre esteve. Eucana estava em Siló como sempre esteve. Eli estava em Siló como sempre esteve. Deus estava em Siló como sempre esteve. Mas Ana foi para Siló de forma diferente. Está tudo do mesmo jeito. Mesmo jeito. É culto de domingo, é primeiro culto. O louvor já cantou. A apresentação já aconteceu. As ofertas já foram retiradas. O culto está do mesmo jeito. Só que tem dia que o culto está do mesmo jeito, mas você entra de um jeito diferente. E quando você entra de um jeito diferente, o resultado para você muda. Estava assim de gente em Siló, mas quando Ana foi para aquele dia que a chave vira. Sabe por quê? Porque a mudança, ela só depende de você. Existe uma parte nesse jogo da vida que ninguém pode fazer por você. Sabe qual parte? A sua. E é aquele momento que é você que resolve se vai ou não vai, se acontece ou se não acontece, se a chave vira ou não. Levou muito tempo, é verdade. Muito tempo. Foi muito choro. Ana teve que contar com muita resistência. Mas chegou o momento. E ela se posicionou diferente. Como mãe? Não, como mulher. Como serva. E o dia que ela fez isso, a hora chegou. Por que não chegou antes? Porque ela não se posicionou antes. Eu não sei há quanto tempo você está em busca de seu milagre, de uma intervenção divina. Eu não sei se você tem culpado seu esposo, seus filhos, se você tem culpado o pastor ou os líderes por onde você passou. Eu não sei para quem você está transferindo tal responsabilidade. Eu só sei de uma coisa: ao fazer isso, o tempo vai passar para você como passou para Ana. O dia que Ana reconheceu que ela precisava mudar de postura, o sacerdote olhou para ela. Por que nunca olhou antes? Por que nunca prestou atenção em Ana antes? Porque agora a postura de Ana era diferente. Mas o sacerdote não podia ter prestado atenção nela antes? Não podia. Ele não podia, porque o assunto de Ana era com Deus. Ana queria um filho, sabe para quê? Para livrá-la da vergonha. E Deus queria dar um filho para Ana, para que o nome dele fosse glorificado através do filho. Na primeira versão, Ana pensa nela individualmente. E não há problema na palavra de Deus de você enriquecer, de você prosperar, de você ganhar fama, de você ter muitas coisas na sua individualidade. Mas descubra uma coisa na palavra de Deus: o foco sempre é o coletivo, é sempre o reino, o povo, a igreja, é o todo que Deus olha. Quando Ana faz isso, o sacerdote olha para ela e lança uma palavra profética para ela. Finalmente, a hora chegou. E agora Ana vai para casa para fazer a parte dela, entendeu? Junto com seu marido Eucana. E o cerol foi fininho. E Ana engravidou. Contrariando as expectativas, aquela mulher fica grávida. Antes de Samuel nascer, deixa eu te mostrar duas mães. Eu não sei se você gosta de assistir Investigação, Discovery. Minha mulher fala que eu às vezes devo estar interessado em matar alguém. Mas pensa num programa que Deus fala comigo. E num desses programas eu estava assistindo Malévolas, as mães más. Mas preste atenção em duas mães aqui que me encantam. E engraçado é que às vezes elas passam por nós despercebidas. Gênesis 27, precisa colocar aqui não. Gênesis 27, 13. Disse-lhe sua mãe: meu filho, seja sobre mim a sua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz-nos. Preste atenção que essa é Rebeca, a mulher nada mais, nada menos do que de Isaac. Alguém diz que o casamento foi arranjado de Isaac. Alguém chega a dizer até que Isaac não tinha muita maturidade para escolher mulher. Por isso que Abraão mandou um dos seus ir lá, o Damasceno, Eliezer, certo? Para escolher a mulher para o cara. Mas o que me encanta aqui, de forma negativa, obviamente, é que ela é uma mãe que está mandando o filho enganar o pai. Esse troço não vai dar bom. Ela está mandando o filho mentir para o pai.
Olha que coisa terrível. Uma mãe que não está nem aí, nunca mais ela vai ver seu filho, nunca mais. Fique bem claro que por causa dessa atitude impensada, certo, de Rebeca, seu filho vai ser obrigado para fugir para a terra do irmão dela, Labão, sofrer pra caramba, e ela morre sem ver Jacó novamente. Agora presta atenção nessa mãe aqui. Gênesis 30, 14. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. Trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me as mandrágoras de teu filho. Preste atenção, porque até o presente momento eu não tinha visto a grandeza desse texto. Havia uma rivalidade muito grande em duas mães, em duas mulheres. As duas estão em busca do amor de Jacó, Raquel e Lia. Lia, ela tinha filhos, Raquel era estéril. Jacó amava Raquel, mas casou com Lia, porque foi enganado por seu sogro. Uma rivalidade se estabeleceu. Rúben é o primeiro filho de Lia, o primogênito. Mas o que me encanta nesse garoto é que ele sabia que sua mãe sofria por causa de seu pai. Ele poderia não estar nem aí para isso. E ele sabia que uma forma que Lia tentava usar para se valorizar era dando filhos a Jacó. E o que Rúben acha agora durante o trigo, a ceifa do trigo? Algumas mandrágoras reconhecidas como afrodisíacos, reconhecida como algo que favorecia a fertilidade. Então Rúben, ele pega aquilo no campo e leva para sua casa, porque é um filho que está demonstrando que sabe reconhecer a dor de sua mãe, que se preocupa, enquanto filhos ferem. Nós temos aqui um rapaz que vale a pena falar, seu nome Rúben. Chega em casa: por que é que Raquel quer tanto as mandrágoras de Lia? Porque ela também está no mesmo litígio, ela também está no mesmo problema. Por isso é que ela diz a Lia: me dá as mandrágoras, eu quero. Sabe o que Lia diz? Então deixa eu deitar com Jacó no dia que é para você deitar. Eu fiz questão de separar primeiro uma mãe horrorosa como Rebeca. Pelo menos nesta ocasião, me permita botar defeito nela. Mas uma mãe extraordinária, chamada Lia, sofredora. Não casou porque quis, casou obrigada, porque seu pai mandou ela se casar. Não teve direito à escolha. Edmeia Williams ministra uma palavra chamada a saga de Lia, uma palavra extraordinária. Mas quando eu olho para essa mulher, eu vejo a grandeza de criar seu primogênito, seu filho que serviria de base. Foi esse camarada chamado Rúben que lutou com todas as suas forças. Sabe para quê? Para que Judá não vendesse José para os midianitas. Os valores e os princípios que essa mulher implantou em seu filho foi extraordinário. Mas isso é outra história. Vamos voltar para Ana. Ana agora é mãe. Ela acaba de dar à luz a um menino. E ela vai escolher o nome deste rapaz. Foi ela, foi a decisão dela, é o menino dela, é o sonho da vida dela. E que tipo de mãe é Ana? Ela é uma mãe que sabe quem deu. Ela é uma mulher de palavra. A maneira com a qual ela vai treinar esse camarada é fantástica. Ana coloca o nome no menino de Samuel. Em algumas traduções, Deus ouve. Em outras traduções, Deus me ouviu, ou do Senhor eu pedi. Aqui não faz muito. Aqui não faz muita a tradução em si. Mas é importante você entender que ela é uma mãe que sabe quem deu o menino para ela. E ela sabe o que ela falou para Deus. E agora, ela vai fazer com que esse menino fique perto dela o máximo de tempo que ela puder. Ela não volta para Siló todos os anos como fazia. Ela chama Eucana e diz: eu quero ficar com este menino. Eu quero ficar perto dele. Eu quero que ele fique perto de mim até amamentar.
Até o último dia da amamentação, eu quero ficar perto desse garoto. Salmo 127:4 serve para você? Filhos são como flechas na mão de um valente. Quanto mais eu puxo para perto de mim, mais longe eu posso arremessá-lo. Me parece esse é o princípio de Ana. Com todo respeito às mamães que aqui são, muitas delas chegam no ministério infantil. Se não tiver espaço ou se não conseguiu fazer o cadastro de seu filho, ela olha para o filho e para a nossa recepcionista do ministério infantil e diz: mas o que é que eu faço com essa criança? Eu imagino o garoto olhando: o que faz comigo? Pare para pensar. Eu sou de uma época, quando eu criei meus filhos, não tinha ministério infantil não. Tinha não, tudo bem que era outro tempo, não estou falando que tinha que ser agora hoje não. A turma ficava do lado. Eu era diácono, o médico ficava sentado e eu orava com o olho fechado, o outro aberto. Felipe era mais tranquilo, mas Caio parecia ninja. Sumia. Cadê esse menino? E ficava do lado. Beliscão. Menino, o Senhor vai falar contigo. Fica aqui. Pastor, isso é violência doméstica. Menino, não sabe nada que eu passei, não? Você acha que beliscão era violência doméstica? Primeira vara de infância e juventude que eu conhecia era de goiaba, desse tamanho assim, ó. A bicha envergava, mas não quebrava, meu irmão. Minha tia lançava chinelo, estilo bumerangue. Ia lá, batia em mim e voltava na mão dela. Eu acho que ela sim era a Mulher Maravilha. Você está rindo? Mas é sério. Ana manteve aquele menino por muito tempo perto dela. E aí eu pergunto, qual era a pauta? Qual era a pauta de Ana com Samuel? Ana tem um problema muito grave. Eu não posso te precisar o período de amamentação. Talvez 4 ou 5 anos, as mães podem saber mais do que eu. Mas provavelmente um pouquinho mais, porque Samuel precisaria ser mais independente para ser recebido na casa de Eli. Não faria muita... Não seria uma realidade muito forte mandar um menino que precisava trocar fraldas, que não podia fazer suas necessidades, aliás, que não entenderia o que estava fazendo ali. Alguns dizem 8 anos, talvez um pouquinho mais. Foi o momento em que Samuel é levado para lá. Mas o que será que Ana ensinou para este menino? Preste atenção. Ela vai levar este menino para viver na casa de Eli. Você sabe qual é a fama dos filhos de Eli? Ou Ana prepara o menino bem, ou o menino chega lá e se desvia. Ah, pastor, a faculdade desviou meu filho. Ah, pastor, as amizades. Tá bom, querido. Quer aprender com Ana? Meu filho fica aqui perto. Eu vou te ensinar uma coisa. Primeiro, você não é meu, você é do Senhor. E segundo, você vai para um lugar onde o ambiente não é bom. Deveria ser, mas não é. Não é agradável, você vai ver muita coisa errada. Agora, as matrizes que eu te dou, tudo aquilo que você aprender lá fora, coloca aqui dentro. Não permita te dar outra matriz. Nós trabalhamos para caramba para colocar esses forros. E eu cortei a maioria desses forros para colocar essas lâmpadas. E o que eu fiz? Eu peguei medi e cortei e tirei. Depois eu pegava ele, colocava de novo. Depois que eu já tinha cortado alguns, eu achei que eu poderia pegar outro. E não mais aquele que qualquer servia. E quando eu descobri, eu tinha estragado uns 10. Porque como eu troquei de matriz, automaticamente, por mais perto que tivesse a medida, ela não era mais a original. Ana ofereceu matrizes para seu filho, embasou seu filho, treinou seu filho, fortaleceu seu filho, disse para seu filho que mais cedo do que ele podia imaginar, ele ia sair dali porque ela tinha prometido ele ao Senhor. Ele não podia se envolver com vinho, ele tinha uma série de restrições, e Ana vendeu essa ideia para esse garoto. E chegou um dia em que Ana precisou deixar este menino em Siló, porque ela o preparou para a separação. Por favor, mães e pais, não estabeleça um ambiente de casa agradável demais para que seu filho não possa nunca querer sair, e nem desagradável demais para que ele não queira sair
antes da hora, porque no final a conta acaba chegando para a gente. Ana é alguém que prepara, é verdade. E ela definiu: eu quero um filho que sirva ao Senhor. E para isso, eu vou treiná-lo. Eu treino Samuel naquilo que eu posso. E aquilo que eu não posso, eu envio a Eli para que ele possa treinar. Meu filho vai aprender com um sacerdote. Na cabeça de Ana, é esse o modelo. A cabeça de Ana, o modelo mental dela é o seguinte: eu ofereço bases para que meu filho tenha caráter. Eu ofereço bases para que meu filho seja um homem honesto, decente, íntegro. Onde? Na minha casa. E agora eu mando ele para onde? Para a academia? Poderia usar assim, é isso? Para o ambiente onde ele vai ser treinado para exercer aquilo cujo qual ele vai fazer. Mas lá vai ter filhos de Eli, não interessa. As matrizes que eu coloquei em Samuel, elas estão firmes. Na cabeça de Ana, 3 pessoas fariam Samuel alguém habilitado para lidar com todo tipo de problema. Primeiro, ela. Segundo, seu sistema de ensino. Terceiro, um Deus que estava no céu. Ana entendia que Samuel seria aquilo que ela idealizou que ele fosse, se ela trabalhasse para isso. Você não vê o pai interferindo nisso. Não é nem comum para a época. Mas a postura de Ana era tão assertiva, ela tinha tanta certeza no que ela queria, que ela escolhe o nome de Samuel, ela escolhe o que ele vai ser. Eucana diz apenas: faça com o menino. Preste atenção, nenhum outro filho, nenhum, nem de Samuel, ou nem de Eucana com Penina, e nem de Eucana com Ana. Porque um filho Ana teve para Deus, e outros filhos Ana teve para ela. E todos os filhos que Ana teve para ela não foram muito longe. Não, foram pessoas comuns e não tem problema nenhum nisso. Mas quando eu olho para o ambiente que essa mulher escolheu, a maneira cuja qual ela fez acontecer, foi extraordinária. Hoje eu queria impulsionar você, como mãe, a aprender com os exemplos que eu usei aqui. Hoje, tem mães criando filhos para acabarem com a masculinidade deles, dominando os meninos, pegando meninos que já deveriam ser homens como bebês, usando vocabulário, tom de voz com meninos que pegam a masculinidade do menino e jogam no lixo. Malévolas, talvez bem intencionadas, se é que há alguma bem boa intenção nisso. Muitas mães se tornando concorrentes de suas filhas. Concorrentes de suas filhas. Tem mães que têm ciúme de suas filhas com seus esposos. É o ambiente que nós estamos vendo. E não é de hoje isso. Meu alerta aqui é no exemplo dessa mulher. Até porque, dos 7 pontos que eu te mostrei de Ana, a maneira com que ela fazia e procedia antes de ser mãe, dava para notar que era alguém que, quando fosse, ia tomar decisões certas. Sabe qual é a maior vantagem de nós, pais? Seja você mulher ou homem, a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Se você cometeu alguma falha com seus filhos, eu sei que provavelmente o Espírito Santo deve estar lembrando você agora. Vai lá e fala, dá um abraço nela e diga: minha filha, você pertence ao Senhor. Foi Deus que me deu você, meu filho, eu te amo. Minha filha, você é uma bela moça, você é uma menina extraordinária. Meu filho, você é um homem de Deus. Vai lá e fale isso. Amanhã de manhã, a partir das 7 da manhã, eu começo a gravar uma série de 5 lives, de uma mensagem que Deus me deu hoje. Se você puder, apareça por lá. Eu vou deixar gravado, mas eu quero te mostrar o ambiente da guerra. Aliados, inimigos, defesas, ataques, campo de batalha.
Porque eu tenho descoberto que enquanto a Bíblia diz que a luta não é contra a carne e o sangue, ela é com a carne e o sangue, mas não contra. Talvez hoje, antes de você chegar em casa, mãe, dê um beijo no seu filho, na sua filha, e diga o quanto ele é, ou ela é tão importante para você. Fique de pé nesse momento, nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa ter falado com cada mãe aqui presente, do poder que tem, positivo ou negativo. Como Ana, que positivamente enviou seu filho para um ambiente bem amistoso, a casa de Eli, onde os exemplos eram bem negativos, mas as matrizes de Samuel sobreviveram a tudo isso. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essas mulheres que têm crescido e se fortalecido tanto no mundo pós-moderno, que têm alcançado tanto espaço, ó Deus, mas espaços que foram alcançados talvez às custas da negligência, da proximidade com seus filhos. Traz uma conscientização e que Teu Espírito Santo esteja no lar das Tuas filhas, dando a elas condições de rever e de falar para seus filhos: me perdoa. Te damos graças, ó Deus, por esta noite, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe, vá em paz.